Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo aqui na tela. 2.300 dias vieram depois da unção do Kadosh dos Santos. Vamos repetir o tema? 2.300 dias vieram depois da unção do Kadosh dos Santos. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Então hoje, dia 19 de março de 2023, estamos dando bem-vindos a todos aqueles que estão no chat aí, conversando conosco. Daqui a pouco estaremos aí. Gostaríamos também de mandar um abraço, agora antes da gente começar, para todos os nossos irmãos que fazem apresentações no YouTube, como por exemplo aí, Cristiano França, Erivelton Soares, Elson de Jesus, os que eu conheço, Geraldo de Moraes, Otonelson de Moraes e os irmãos que também apresentam ensinos em várias outras plataformas, como por exemplo nosso irmão Alexandre Trindade. Agradecemos muito aos senhores por tudo que nós até esse dia aprendemos com os senhores, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, felicidade, saúde para toda a família. Agora vamos pedir àqueles que não estão inscritos no canal, vamos solicitar que faça agora a sua inscrição. Ative o sininho na opção toda, receba notificações de novos vídeos. Compartilhe também com seus contatos. E o like sempre será bem-vindo, ok? Também, se desejar, faça parte de um de nossos grupos Plenitude. Fale conosco pelo contato aí que está aí abaixo neste vídeo. Temos o grupo geral Plenitude Brasil e cada estado tem o seu próprio grupo para que os senhores que estão próximos uns dos outros possam conhecer outras pessoas próximas de suas casas. Então, hoje nós estamos apresentando esse tema que está na tela aí, ó. 2.300 dias vieram depois ou antes? Ou junto? Depois, né? 2.300 dias vieram depois da unção do Kadosh dos Santos. Nós vamos entender o significado dessas expressões aí. Então vamos continuar aqui a nossa apresentação. Eu coloquei aqui na tela aqui, para a gente iniciar, última semana, ou seja, 70ª semana, é uma coisa, tá bom? Última semana, ou seja, 70ª semana é uma coisa. E 2.300 tardes e manhãs é outra coisa. É um evento que ocorre quando? Quando o Santo dos Santos é ungido? Não. 2.300 tardes e manhãs é algo que ocorre depois. Então vamos continuar aqui para a gente entender. Tá bom? Então vamos colocar aqui, isso aqui, hoje é 19 de março de 2023, estamos apresentando esta mensagem, 2.300 tardes e manhãs, tá? 2.300 dias é a mesma coisa de 2.300 tardes e manhãs que vieram depois da unção do Kadosh dos Santos. Nós vamos entender aqui. Hoje estamos apresentando dia 19 de março de 2023. Então vamos continuar? Vamos. Então, daqui a pouco estaremos aí conversando com vocês aí no chat, tá bom? Então, para início de conversa hoje, nós vamos agora descartar, né? Tá bom? Descartar porque deixar de lado, tá? Vamos descartar o que alguém poderia até dizer, né, sobre nós aqui. Poderia falar Messias,
esse argumento seu de hoje é porque você, Messias, foi lá, né, nos argumentos das testemunhas de Jeová e dos adventistas do sétimo dia. Alguém poderia falar isso. Eu não estou dizendo que tenha alguém falando isso, mas alguns poderiam, com base no que eu estou apresentando hoje, no que eu vou falar hoje, falar que nós estaríamos indo nos argumentos adventistas e também das testemunhas de Jeová, tá bom? Então, o que eu tenho a responder sobre isso, caso alguém faça essa colocação, é que esse tipo de insinuação, se houver, não se trata de verdade. Se não é verdade, seria o quê? Seria, então, mentira, não é verdade? Então é isso. Então, tudo que nós vamos falar aqui, daqui por diante, se trata de quê? Se trata do argumento que chegou a mim, tá bom? Chegou a mim o argumento, então nós estamos aqui apresentando o argumento, tá bom? Portanto, eu recomendo que não adiantará alguém, né, nós acompanharmos o que nós estamos falando aqui, os senhores acompanharem o que nós estamos dizendo aqui nessa mensagem, sem antes, primeiro, resetar, né, limpar qualquer interpretação sobre o que os senhores já ouviram sobre as profecias de Daniel. Tá bom? Combinado? Eu não estou dizendo que os senhores sejam obrigados a concordar comigo ou seguir, né, esse meu pensamento, mas eu vou solicitar que, por hora, os senhores façam isso. Então, resetar, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Deixar de lado só neste momento, para que nós possamos entender, porque senão você vai ficar fazendo aquele link sempre no que foi falado antes e você vai acabar se confundindo sobre o que nós estamos falando aqui. Antes, porém, da gente continuar aqui, eu queria mandar um abraço para algumas pessoas aqui que fizeram comentário. Depois a gente vai falar com o pessoal do chat, né? Comentários que foram feitos aqui, ó. Elenir Martins, Paz Eterna, acho que é de Minas Gerais, né? No último comentário, do último vídeo. Valdecir Carvalho, ele falou excelente tema, isso aí. Qualquer coisa a gente conversa mais aí, tá? Quem mais? Sebastião Lucas Xavier, Catarina Alves, Valdecir Lopes, um grande abraço para todos os senhores. Pedro Esperança, Pedro Esperança, hein? Altair Rogério, um grande abraço. Itonegildo, tá meio difícil aqui, gente, porque aparece o e-mail da pessoa, né? Paulo Francisco Harlan Nissan. É o que está escrito aqui, gente. É o e-mail. Então, um grande abraço para os senhores. Marcilei, aliás. Pedro Esperança, já falei, toda hora ele fala aqui. Acho que é só isso. Ailton Luiz, Mr. M. Mr. M está aqui também. Um grande abraço para Mr. M. E Alro também, 5596. E Cláudio Brandão. Um grande abraço para os senhores, uma boa tarde, felicidade e saúde para todos de sua casa, tá bom? Então, eu vou solicitar aqui, antes da gente dar continuidade, que, por hora, os senhores resetem o que os senhores já ouviram falar em outros argumentos, tá bom? Somente para que possa entender o que eu estou falando. Então, limpar qualquer interpretação sobre o que os senhores já ouviram sobre as profecias de Daniel em outros canais. O que eu fiz para construir o entendimento de hoje. O que eu fiz, tá bom? Eu deixo aqui bem claro que nós aqui não estamos dizendo que o que ouvíamos sobre isso não se tratou do resultado de esforço e de estudo das pessoas que apresentaram esse assunto. Inclusive, os nossos irmãos das denominações evangélicas, até mesmo adventistas e testemunhos de Jeová. Eu não estou dizendo que os senhores, que nenhum dos senhores, todos futuristas, preteristas, eu não estou dizendo que os senhores não se esforçaram para chegar na conclusão dos senhores, tá bom? O que queremos dizer é que nós estamos sempre o quê? Como a gente sempre fala no início de nossos vídeos, avançando dentro do entendimento
E sempre nós procuramos a coerência sobre os textos da Bíblia, sem nos esforçarmos, né, para inserir, fazer inserções e também fazer firulas a respeito dos textos sob o pretexto de ser exegese, tá bom? Então nós analisamos os textos e contextos desde que os contextos tenham a ver com o que é dito no texto em consideração. Eu acredito que os senhores estejam me entendendo. Então, se o amigo já assistiu outras pessoas, tá, que vinham falando sobre esse assunto, incluindo-se, como eu já falei, os futuristas, os irmãos das denominações, por ora, eu gostaria, né, de pedir, seria o ideal se ater ao que nós estamos apresentando e em outra oportunidade também fazer as perguntas, perguntar, argumentar conosco aqui. Digo também que não adiantará ficar me refutando, durante o desenvolvimento desta apresentação. Ok? Não adiantará ficar tentando me refutar agora enquanto eu estiver falando, pois durante a apresentação, o que nós temos a dizer, durante os argumentos, tá? Durante esta apresentação, os argumentos ainda não se concluíram e corre o risco de se refutar o que eu virei a falar imediatamente durante a participação dessa pessoa refutando no chat. Entendeu? Então, refutações durante o chat, não estou dizendo que os senhores não possam conversar aí. Refutações durante o chat, eu particularmente não ouso fazer, né, com ninguém. Eu prefiro aguardar, né, para refutar, se for o caso, depois, com maior propriedade, depois da apresentação concluída. Entendeu? Então, refutações durante a apresentação, eu, particularmente, eu não gosto. Quando, por exemplo, também, em debates, um interlocutor venha a interromper-nos, né, para refutar aquilo que a pessoa ainda não entendeu. A pessoa ainda eu ainda não consegui fechar, mas a pessoa já interrompe refutando, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Então, ainda não fechou o entendimento. Isso, eu digo para os senhores, que é simplesmente horrível. Ah, sim, é importante também dizer hoje que esse vídeo de hoje é apenas uma prévia do que iremos apresentar mais para frente. Já temos 12 minutos, né? Então vamos iniciar aqui, que a gente já está falando muito aqui. Então, para a gente começar, mas foi importante para que os senhores possam se situar aí no tema. Então, para começar, vamos relembrar o tema aqui. Né? Vamos relembrar o tema. Espera aí, só antes de voltar aqui. 2.300 tardes e manhãs vieram depois da unção do Kadosh dos Santos. 2.300 tardes e manhãs vieram depois da unção do Kadosh dos Santos. Ok? Então vamos continuar aqui. Então vamos ler agora o texto de Deuteronômio 18, 22, para a gente continuar aqui na nossa argumentação. É importante ler isso aqui e os senhores vão entender depois, que nós vamos ler outra vez, vão entender por que nós estamos lendo Deuteronômio 18, 22. Deuteronômio, os senhores vão ver, mas isso não tem nada a ver com as profecias de Daniel, mas vamos entender aqui. Tem tudo a ver, né? Vamos ler aqui, ó. Quando o profeta, tem a ver ou não tem? Quando o profeta falar em nome de Ialro, né? E essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que Ialro não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 22. Entendeu? Então o que nós precisamos dizer para os senhores é que todas as profecias de Daniel, que foram várias as profecias, não foi somente uma profecia, teriam que se cumprir, onde diz que cada uma delas já se cumpriu. Entendeu? Não vai se cumprir nada. Já se cumpriu. Nós não podemos, não temos essa autoridade, nós não podemos inventar hoje um lugar ou um tempo em que ela iria se cumprir.
Pois, minha gente, de fato, as profecias de Daniel se cumpriram, onde já está dito que se cumpriram. Compreendeu? Uma das profecias de Daniel se tratou de quê? É o que nós vamos falar aqui hoje. Se tratou da unção do Santo dos Santos. Nós vamos ler. Então, onde se cumpriu a unção do Santo dos Santos? Eu pergunto aos senhores. Alguns poderiam dizer, se cumpriu na vinda de Cristo em glória? Ah, é? Será? Onde se cumpriu, eu pergunto aos senhores, a unção do Santo dos Santos? Vamos continuar aqui a argumentação? Então, gente, a resposta é, se cumpriu aqui, depois das 2.300 tardes de manhãs? Alguns poderiam falar, né? Não, Messias, a unção do Santo dos Santos se cumpriu depois das 2.300 tardes de manhãs. Só que 2.300 tardes de manhãs ocorre na vinda do Filho do Homem. Ocorre lá, na destruição do Templo de Jerusalém. Lá que foi ungido o Santo dos Santos, ou o Kadosh dos Santos? É claro que não, gente. Então a pergunta que eu fiz é a seguinte: onde se cumpriu a unção do Kadosh dos Santos? Ou seja, a unção do Santo dos Santos. Onde se cumpriu isso? A resposta é a seguinte, gente. A resposta é a seguinte, vamos dizer aqui. Se cumpriu como dito. Eu não tenho que inventar nada, entendeu? Eu não tenho que fazer firulas nos textos de Daniel para inventar, para criar uma doutrina, né? A resposta é onde diz que se cumpriu. Como diz em Hebreus 9:24. E não na vinda de Cristo em glória. Mas vamos ler agora, ler outro texto agora. Vamos fazer a leitura de outro texto. Outro texto aqui para que os senhores possam entender por que nós também estamos lendo esses textos. Jeremias é outro profeta. Messias, o que tem a ver com Daniel? Tem tudo a ver, meu irmão. Tem tudo a ver. Nós temos que fazer a leitura da Bíblia interpretando a Bíblia pela Bíblia, mas é claro que com coerência. Nós não vamos tentar colocar um texto que não tem nada a ver com aquele assunto a ser considerado, entendeu? Então é isso, ó. Vamos ler aqui outro texto agora, de Jeremias 28:9. Vamos fazer a leitura, ó. O profeta que profetizar de paz, profetizar de paz, né? Não é de guerra. Ele está profetizando de quê? De paz. Quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Altíssimo, na verdade, enviou. Jeremias 28:9. Então, quando que seria cumprida essa profecia, né? Quando o quê? Se cumprisse a palavra daquele profeta. Então, seria conhecido como aquele a quem o Altíssimo enviou. Jeremias 28:9. Correto? Correto? Então vamos continuar aqui, gente. Então olha só, há um problema quando algumas pessoas começam a analisar as profecias de Daniel sem considerar o Evangelho, é o principal. Se ele não olhar para o Evangelho, ele vai viajar, como a gente diz no popular, vai viajar na maionese. Então é por isso que muita gente fica assim, fazendo uma opção de perguntas, indagações. Hoje no nosso grupo Plenitude Brasil foi assim. Eu fiz uma pergunta lá que ninguém respondeu quase. Eu vou ver lá se já responderam. Por quê? Porque aquela pergunta é uma pergunta que, se a pessoa responder uma coisa, vai cair em outra, entendeu? A famosa pegadinha, né? Se a pessoa falar, é isso, aí como é que fica o outro lado? Entendeu, gente? Então veja bem, olha só. O que eu estou dizendo para você hoje é que é um problema quando algumas pessoas, elas começam, né, a analisar as profecias de Daniel sem considerar o Evangelho. E também, né, não somente o Evangelho, os demais profetas, é o que nós estamos fazendo aqui. E é o que mais tem sido feito por muitos aí quando falam das profecias de Daniel, tá? E continua da mesma forma, o problema todo é que continua da mesma forma quando alguns de nós, né, alguns preteristas, nós não estamos aqui denegrindo a imagem de ninguém, gente, porque nós somos preteristas, ou seja, nós dizemos que todas as profecias se cumpriram, e eu agradeço a todos esses irmãos que falam sobre o preterismo aí, Erivelto Soares, também Cristiano França, Geraldo de Moraes, Elson de Jesus, os que eu conheço, né? Tem outros mais também.
E também tem nosso irmão Otto Nelson, que eu já conheço um pouco menos, né? Menos tempo. E também o nosso irmão Alexandre Trindade, que ele fala, ele ensina sobre isso. Então, olha só, eu não estou querendo dizer, como eu já falei, que as pessoas não estudaram, gente. Então, olha só, o problema todo é que quando preteristas, que nós somos aqui, apresentam o mesmo assunto, isso ocorre. O que nos leva a apresentar a mensagem de hoje, tá? Ocorre o quê? O que ocorre, Messias? Ocorre que às vezes não considera o que está dizendo o Evangelho. Entendeu? Então é por isso que a gente está falando isso aqui hoje, ó. 2.300 tardes de manhãs, elas vieram depois da unção do Kadosh do Santo. Não veio no mesmo tempo, entendeu? Não é na vinda do Filho do Homem. Nós temos que dizer que a unção foi o que disse o livro de Hebreus, que a gente acabou de ler. Tá bom? Então isso acontece, gente. Acontece que as pessoas, muitos, às vezes, querem falar das profecias de Daniel sem considerar os profetas, os demais profetas e também o Evangelho. Então, o que nos leva a apresentar esta mensagem de hoje, a qual está sendo, na verdade, como eu estou falando aqui, é uma prévia, gente. Esse ainda não é o assunto completo. Portanto, não vai adiantar me refutar agora, porque ainda tem uma série de mensagens sobre isso, tá? Então, está sendo, na verdade, uma prévia sobre os argumentos a respeito das 70 semanas de Daniel, que se trata de um agrupamento das profecias de Daniel, tá? Que se trata de um agrupamento, não necessariamente todas as profecias. Se trataram de um agrupamento, como eu já falei, de profecias de Daniel já cumpridas num período de 490 anos. Então, como disse, nós não podemos ignorar o Evangelho, nem os demais profetas, meus irmãos, tá? Quando nós tratamos das profecias de Daniel. Então é por isso que muita gente, como a gente diz no popular, né? E eu também, já aconteceu comigo também. Então por isso que muitos de nós viajamos na maionese. Viajamos na batatinha a respeito dessas profecias, entendeu? Então está sendo necessário que entendamos que pelo Evangelho, meu irmão, o Santo dos Santos recebeu a unção, ou seja, recebeu o Espírito Santo depois da morte de Cristo no madeiro. E não no ano 70, né, DC, lá, 37 anos depois, quando Jerusalém foi destruída, entendeu? Não foi. Então, quando no Apocalipse de 21:3, quando lá no Apocalipse, eu estou falando lá no Apocalipse 21:3 diz que o tabernáculo do Eterno está com os homens, ali significa exatamente ausência, meu irmão, ausência de sacerdócio ungido, entendeu? Ou Santo dos Santos ungido. Mesmo que você vá no grego, no hebraico, não vou falar o saravaico não, mesmo que você vá no grego ou no hebraico para procurar entender o que seria Beit HaMikdash. Então Messias, você deve estar falando heresia aí, vou lá no grego, vou no hebraico e vou ver o que significa Beit HaMikdash. Eu vou ver o que significa isso para ver se você está falando a verdade. Então, mesmo que você vá lá para ver o significado, mesmo que signifique casa santificada, mas o que seria casa santificada? Entendeu? Seria necessariamente o sacerdócio sendo ungido lá no ano 70 DC? Claro que não, né, gente? O que seria casa santificada? Então, no caso, depois da parousia, significa exatamente ao contrário de sacerdócio de Cristo. Entendeu? Lá não tem mais sacerdócio de Cristo. Ou seja, Santo dos Santos ou sacerdócio ungido. Pois, por que eu estou falando isso? Depois da parousia, os filhos não estariam mais num sacerdócio com um intercedendo por eles. Entendeu? Como se o Santo dos Santos, tá, estivesse sido ungido no tempo que Jerusalém foi destruída. Está me entendendo? Eu acredito que eu esteja me fazendo entender. Mas os filhos ali, depois daquele tempo, passaram a estar na gloriosa
liberdade dos filhos, não num sacerdócio. Entendeu? Os filhos passaram a estar na gloriosa liberdade dos filhos, como diz o Evangelho, que muitos estão ignorando. Como diz Romanos capítulo 8, é só ir lá e ver. Onde estariam os filhos depois da parousia, depois da vinda de Cristo? Onde? No sacerdócio de Cristo? Não, eles estariam e estão na gloriosa liberdade dos filhos. Então Cristo, ungido, a unção, não está mais na casa que, de acordo com Daniel 9:24, foi ungido aquele santo dos santos, entendeu? E não na parousia, como algumas pessoas poderiam dizer, né? Então, lembrando que Apocalipse 21:3, é importante a gente falar aqui, o próprio Eterno é tudo em todos, não tem sacerdócio sendo ungido ali, não tem santos dos santos, entendeu, gente? Embora fale tabernáculo está com os homens, significa que o Eterno é tudo em todos. Isso que significa o tabernáculo do Eterno está com os homens. E não que há o santo dos santos ali depois da parousia, entendeu? Então, o santo dos santos foi ungido lá. Depois que Cristo morreu e restou o santo dos santos, foi o quê? Ungido. Então, nós vamos ler mais aí para a gente entender. Tá bom? Então, lá no último dia, a casa ela foi restaurada. O que é a casa restaurada? Não ocorreu a ressurreição dos mortos? Não ocorreu a unção do Santo dos Santos, entendeu? Um sacerdócio de Cristo. Lá no último dia, a casa foi restaurada e não durante o quê? A casa não foi restaurada durante a unção do Santíssimo, que foi quando Cristo ressuscitou. Então por que nós estamos dizendo que a casa não estava restaurada, mas ungida? Havia a unção do santo, o Santo dos Santos foi ungido. Por que estamos dizendo isso? Porque ainda a salvação não havia se completado. Eles estavam esperando deixar o tempo da servidão. Entendeu? Então, por isso que nós estamos dizendo que a casa foi restaurada na vinda de Cristo. E a unção do Santo dos Santos? Foi ali quando Cristo morreu e ressuscitou. Entendeu? Então, a gente diz que foi o quê? 7 dias depois do ministério de Cristo concluído. Entendeu? Entendeu. Então, depois nós vamos falar o que Cristo disse imediatamente após a sua morte e ressurreição. Porque até então, somente Cristo era ungido, até mesmo porque Cristo significa ungido, tá? Yahushua, como a gente fala, Yahushua era o ungido, o único ungido, quando em Lucas 4:17-21, né? Lucas 4:17-21 diz o seguinte: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quem era o ungido? O próprio Cristo, né? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Altíssimo está sobre mim. Percebeu? Pois, o que está escrito aqui, gente? Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade e a anunciar o ano aceitável do Altíssimo. Aí eu vou ler aqui o versículo 20. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, vamos prestar atenção agora no grifo aqui, ó. Hoje quando? Na 69ª semana de Daniel. Hoje se cumpriu esta escritura. Olha o ungido aqui, ó. Ungiu-me, não é verdade? Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Onde se cumpriu? No ouvido deles. Ali o ungido estava vindo ao conhecimento deles, entendeu? Lucas 4:18-21. Correto, gente? Correto. Então é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Ali era a 69ª semana, por quê? Por que era o exato momento da 69ª semana? Porque uma semana tem 7 anos. Então, dentro desses 7 anos, se trata de exatidão do cumprimento da profecia de Daniel dentro dessa 69ª semana. Assim como hoje, dia 19, estamos no exato dia
do dia 19. Então qualquer coisa que aconteceu, que acontece hoje, que vai acontecer até às 23h59, está se cumprindo no exato dia, entendeu? No exato dia 19. Não está acontecendo no dia 18 e nem dia 20, está acontecendo no dia 19. Então, da mesma forma, o cumprimento disso aqui está se cumprindo exatamente na 69ª semana, independentemente de qual dia dessa semana ou de qual ano dessa semana está se cumprindo isso aí, tá bom? Entendeu? Lucas 4, 18 a 21. Por quê? Porque uma semana, na questão de semanas de anos na Bíblia, significa 7 anos. Então, dentro dos 7 anos, a profecia se cumprindo ali dentro está se cumprindo na 69ª semana. Aí alguém vai falar assim, não, Messias, mas não está cumprindo porque cumpriu no início, no fim? Não está cumprindo na 69ª semana? Está. Porque não está se cumprindo na 68ª nem na 70ª semana. Está se cumprindo na 69ª semana. Portanto, qualquer coisa das profecias de Daniel que se cumpriram, né, dentro da 69ª semana, está se cumprindo na 69ª semana. Eu acredito que me fiz entendido. Então vamos continuar aqui as nossas argumentações em cima deste tema de hoje, 2.300 tardes e manhãs, que significa 2.300 dias, que é a mesma coisa, vieram depois da unção do Kadosh dos Santos, 19 de março de 2023. Então, vamos continuar aqui, vamos respirar um pouquinho. O que Cristo disse é que ali, acabamos de ler o texto, se cumpriu aquela profecia específica de Isaías. Messias, mas nós estamos falando de Daniel, é aquilo que eu falei, meu irmão. É aquilo que eu falei. Não adianta nada ler Daniel sem ler os demais profetas, sem considerar o que os outros profetas também falaram, sem considerar o que o Evangelho disse, entendeu? Porque muita gente às vezes fala assim, mas não tem nada a ver, você está pegando Isaías. É aí que mora o problema, porque é aí que viajam na maionese. Então o que Cristo disse ali, o que Cristo estava dizendo é que ali se cumpriu aquela profecia específica de Isaías. A sua unção não se cumpriu Daniel também? É claro que estava se cumprindo Daniel. E a gente vai entender aqui, tá? Então se cumpriu ali a sua unção e não todas as profecias de Isaías, entendeu? Se cumpriu aquilo que ele está falando. E também se vê que ali se cumpriu Daniel 9:25. Percebeu? Mesmo que Cristo não tenha se referido a Daniel, tá? Onde diz aqui no texto, aqui, ó, Daniel 9:25. Mesmo que Cristo não tenha citado isso aqui, mas se cumpriu de fato. Entendeu? Se cumpriu, porque se não tivesse se cumprido isso aqui, então a profecia seria mentirosa. Entendeu? Não seria verdadeira aquilo. Por isso que nós lemos Deuteronômio e Jeremias para que nós possamos entender. Se cumpriu isso aqui, ó, Daniel 9:25. Vamos ler aqui, ó. Saiba, vamos prestar bastante atenção. E entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido. Percebeu? Até quando? Até a vinda do ungido. A vinda do ungido veio quando? Na 69ª semana. Não é verdade? Ah, Messias não veio na 69ª semana. Então vamos pegar os textos, mas eu não vou poder falar muito agora sobre isso, porque isso aqui é uma prévia da série de mensagens sobre esse assunto. Então assim, olha, se cumpriu Daniel, né? Daniel 9:25. Vou passar lá, ó. Vamos voltar aqui para a gente ler de novo. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para edificar e restaurar, né? Vamos voltar aqui, gente, acabou caindo errado. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até a vinda do Cristo. Aqui está falando até a conclusão da edificação de Jerusalém? Não. Aqui está falando até a vinda do ungido. Vamos continuar lendo. O príncipe, vamos ler com cuidado aqui, ó. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do Cristo, vírgula, o príncipe, que ele era o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Houve ou não houve 69 semanas? Haverá quantas semanas? 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 dá 69, tá? As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Daniel 9:25. Percebeu? Então, olha só. Quando Cristo quando ele leu ali Isaías, que já sabemos se tratar do texto de Isaías 61:1, ali
é o cumprimento da vinda do ungido, entendeu? Ele estava lendo, o Todo-Poderoso me ungiu, não é verdade? Então, observe, meu irmão, que Cristo, ele está dizendo claramente ali que Isaías 61 está se cumprindo, está em pleno cumprimento, entendeu? Isaías 61:1, vamos ler aqui, ó, vamos colocar aqui o texto, ó, o que ele leu. O Espírito do Altíssimo Yahweh está sobre mim, porque o Altíssimo me ungiu, percebeu? Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61:1. Correto? Correto. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer a leitura agora desse texto aqui. Então essa vinda aqui, que a gente acabou de ler, essa vinda do ungido, ela corrobora também com Daniel 9:25, ou não? Né? Vamos ler de novo. Saiba, entenda isto desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido. Não foi a vinda do ungido? Foi. O príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas, ou seja, 69 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia, Daniel 9:25, correto? Então vamos continuar o nosso argumento aqui. Então olha só, se naquele tempo não foi a 69ª semana, então a profecia do livro de Daniel foi falsa. Não é verdade? E o anjo teria mentido. Correto? Mas é certo, minha gente, que se cumpriu na íntegra em Cristo, ou seja, no ungido, os 483 anos desde a ordem de Artaxerxes para reedificar as ruas e os muros de Jerusalém. Correto? Correto. Então, olha só, até ali foi literal o cumprimento da profecia. Foi ou não foi? Foi. Se cumpriu literalmente. Como se diz no popular, quando a gente fala o seguinte, ali foi batata. Bateu certinho ali, gente. E se não fosse batata, eu vou dizer para vocês, nenhum anjo teria falado com Daniel nada. Seria mentira. E assim, ele teria sido, Daniel, um falso profeta, entendeu? Lembrando aqui, mais uma vez, que está escrito, tá? Em Deuteronômio 18:22. Vamos ler de novo. Quando o profeta falar em nome de Yahweh, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, tem que ser assim. Não, Messias, que sabe como é que é, né? Não pode ser literalmente. Ó, nem se suceder assim, se não se cumprir, esta é palavra que Yahweh não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18:22. Então o que eu quero dizer também aqui é que você, eu também, qualquer um de nós, não temos que ter temor. Ah, mas o cara é cheio de anéis no dedo, sabe como é que é? O cara tem conhecimento. Não interessa. A profecia, ela se cumpriu na íntegra, literalmente no ungido. Cristo não falou assim, gente, olha só, está se cumprindo, mas sabe como é que é, né? Não, Cristo falou, hoje está se cumprindo esta profecia. Ele citou Isaías, mas ele poderia ter citado Daniel, entendeu? Porque senão tem várias profecias messiânicas, entendeu? Então, Deuteronômio 18:22. Vamos continuar aqui a nossa argumentação. Olha só, o que o texto está dizendo é que se as 70 semanas de Daniel não se cumpriram até Cristo ter dado fim ao pecado, se não se cumpriram até Cristo ter dado fim ao pecado, até ele ter expiado as culpas, ter feito justiça eterna, falado assim, tetelestai, tá? De ele ter selado ali a visão e a profecia, essa profecia, e ter ungido o Santíssimo, seria o quê? Seria a palavra que Yahweh não falou, entendeu? Então é isso que nós temos que falar. E Daniel seria o quê? Um falso profeta, entendeu? Mas as profecias, minha gente, de Daniel, concernente às 70 semanas, vieram se cumprindo literalmente até o ungido. Até o ungido. E seria e foi
cumprida literalmente até Cristo no madeiro. Faz a conta aí. Pega o decreto de Artaxerxes para ver se não bate certinho 490 anos. Certinho, não tem essa invenção de dizer que foi lá em Estevão, que foi não sei aonde, foi em Cristo. Ah, Messias, mas você está no calendário gregoriano. Isso não tem problema, meu irmão. Não tem problema porque o importante é você pegar um calendário só. O que não pode é você misturar os calendários. Você vai pegar o nosso calendário e vai pegar o decreto de Artaxerxes, que foi 457 anos AC, antes de Cristo. Ele publicou esse decreto. A partir desse decreto até o nascimento de Cristo foi 457 anos. Mas a idade de Cristo, 33, dá 490 anos. Bate certinho em Cristo expiando pecado. Não tem churumelas, não tem que ficar dando rodeios, não tem firulas, entendeu? É claro, é batata, tem que ser isso. Se não é isso, o profeta foi falso, entendeu? Tá, então o que acontece? Mas chegando na 69ª semana, até ali o Santo dos Santos ainda não havia sido ungido, entendeu? Porque o ungido era Cristo. O Santo dos Santos ainda não havia sido ungido, eles estavam debaixo da lei. Tá? O Santo dos Santos seria ungido quando? Na vinda de Cristo em glória. Gente, vamos ler mais o Evangelho. Vamos parar de estudar as profecias de Daniel sem considerar o Evangelho e os demais profetas. Então, até ali, o Santo dos Santos ainda não havia sido ungido, entendeu? Pelo Evangelho. Uma vez que Cristo ainda não havia sido sacrifício nem glorificado. Então é claro que o Santo dos Santos não tinha sido ungido enquanto não terminasse a 69ª semana, entendeu? Então o Kadosh, que eu digo santo, o Kadosh dos santos, somente foi ungido depois que o ungido expiou o pecado, entendeu? Como diz no texto aqui, ó, que não nos deixa mentir, de Daniel 9:24. Vamos ler aqui, ó. 70 períodos, que é a mesma coisa de 70 semanas, essa é a Bíblia israelita, gente. 70 períodos estão decretados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. Quando? Na vinda de Cristo em glória. É brincadeira, né? A gente ainda vai falar sobre isso, hein, gente? Tem gente deturpando a Bíblia para justificar as doutrinas dele. Bíblia na linguagem de hoje e Bíblia nova. Depois eu vou mostrar para vocês na próxima mensagem. Vamos voltar aqui, gente. Messias, você está meio revoltado, hein? Não, gente, a gente tem que falar com propriedade e com certeza do que estamos falando. Ó, 70 períodos estão decretados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos erros, ou seja, os pecados, para expiar a transgressão, para trazer justiça eterna, para selar a visão e o nave, e para ungir, vamos prestar bastante atenção agora aqui no grifo aqui, ó, porque o tema de hoje está em cima disso aqui, desse cumprimento aqui, ó, e para ungir, porque até então ungido era o Cristo, porque até mesmo o nome dele é ungido. Ele falou, o Eterno Todo-Poderoso me ungiu para pregar boas novas. Mas vamos ler de novo aqui, gente. Messias, você está falando demais, hein? Ó, 70 períodos estão decretados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, vírgula. Primeiro ponto. Para dar fim aos pecados, segundo ponto, que na verdade acaba sendo a mesma coisa. Para expiar a transgressão, que é a mesma coisa. É só uma ênfase que está sendo dada. Para trazer justiça eterna. Gente, trazer justiça eterna ainda não é a vida eterna, meu irmão. Ainda não é a vinda de Cristo em glória. Para trazer justiça eterna em relação à lei. Tetelestai, está consumado, entendeu? Ó, Messias, está meio revoltado? Não. Ó, para trazer justiça eterna e para selar a visão e o nave, e para ungir o Kadosh dos santos. Daniel 9:24. Por que tá Kadosh dos santos? Porque isso aqui é Bíblia israelita, entendeu? Daniel 9:24, vamos continuar a nossa argumentação aqui. Ó. Então é importante, eu coloquei bem grande aqui, ó, bem grande, porque nem Paulo fala, né? Estou escrevendo em letras graúdas, em grandes letras. Ó. É importante saber que Kadosh dos santos, sendo ungido, não é a mesma coisa de santuário sendo restaurado. Entendeu? Entendeu? Não é a mesma coisa. 2.300 tardes e manhãs é o tema de hoje para a gente entender isso aqui. Né? Vieram depois que o Kadosh dos santos foi ungido, porque as coisas ainda não estavam perfeitas. As coisas ainda seriam restauradas, como disse os santos profetas. Entendeu? Então é por isso que não podemos viajar na maionese
analisar Daniel, as profecias de Daniel, sem considerar o Evangelho. Então, o que quer dizer, gente? O que diz em Daniel 9:24 sobre o Santo dos Santos sendo ungido, não é a mesma coisa do que diz Daniel 8:14, entendeu? Daniel 9:24 não é a mesma coisa que está dizendo lá em Daniel 8:14 sobre o santuário sendo restaurado, entendeu? Entendeu? Não é a mesma coisa. Então, por isso que esse tipo de link lá para poder justificar as 70 semanas do jeito que tem sido apresentado, que eu já larguei de lado, não faz sentido. Vamos repetir aqui, ó. Daniel 9:24 sobre o Santo dos Santos sendo ungido é uma coisa. Não é a mesma coisa do que diz em Daniel 8:14, que é um capítulo anterior, sobre o santuário sendo restaurado, entendeu? Uma coisa é ser ungido, outra coisa é ser restaurada. Nós temos que prestar atenção também até na língua portuguesa, né? Então a unção do Santo dos Santos não veio depois dos 2.300 dias, entendeu? A unção do Santo dos Santos veio antes do cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, entendeu? De Daniel 8:14. Então, a unção do Santo dos Santos veio antes, entendeu? Antes dos 2.300 dias de Daniel 8:14. Eu acredito que os senhores estejam entendendo, porque Daniel 8:14 está falando que depois dos 2.300 dias, ou depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria restaurado. Mas eu pergunto aos senhores, não estava ungido? Estava. Estava ungido, porque se cumpre quando Cristo morre e ressuscita, entendeu? Estava precisando ser restaurado o quê? O santuário do Altíssimo. Ser restaurado. Na vinda de Cristo em glória, seria restaurado e não ungido, entendeu? Então você vai ler isso aí lá em Daniel 8:14. Então, quando que ocorreu as 2.300 tardes e manhãs? 37 anos no futuro, depois que Cristo morreu, entendeu? Em média. Ou seja, a unção do Santo dos Santos, ela veio, na verdade, eu estou falando da unção, não estou falando da restauração de todas as coisas. A unção do Santo dos Santos, ela veio imediatamente depois de Cristo ter sido morto e ressuscitado. E não lá no fim dos tempos, na destruição de Jerusalém, depois dos 2.300 dias de Daniel 8:14. Entendeu? Eu acredito que estejam entendendo, né? Caso não tenha entendido, a gente conversa depois. Então vamos falar sobre o Kadosh dos Santos sendo ungido, e também vamos falar do santuário sendo restaurado, não ungido. Restaurado, não purificado. Tá? São coisas diferentes, gente. Pois no último dia, somente era o tempo da restauração e não de ungir o Santíssimo, entendeu? O Santíssimo já havia sido ungido, como se lê em Hebreus 9:24, que vamos repetir. É por isso que não devemos deixar de lado o Evangelho. Hebreus 9:24, vamos ler aqui, ó. Eis porque Cristo entrou. Cristo é unção, Cristo é ungido, entrou, ungiu. Percebeu? Ligou aí? Eis porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face do Altíssimo. Hebreus 9:24. Prestou atenção? Intercessor ainda até o último dia. E depois do último dia tem intercessor? Não tem mais, acabou. Entendeu? Portanto, acabou o Santo dos Santos. Não tem mais o Santo dos Santos. O que tem é o santuário do Altíssimo, que são os filhos na gloriosa liberdade. Não tem sacerdote, entendeu? Intercedendo por eles aqui, porque é o Eterno e seus filhos. Somente isso. Os filhos na gloriosa liberdade dos filhos. Hebreus 9:24. Olha só, e João, ele corroborou também, gente. João corroborou aqui, ó, não sou eu que estou falando, ó. 1 João 2:20. Ora, vós tendes a unção. Percebeu? Ora, vós tendes a unção, mas ele poderia falar isso aqui antes de Cristo ter sido morto e ressuscitado? Não, porque o Espírito ainda não tinha sido dado aos homens, lembrou?
no capítulo 7 de João, ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. 1 João 2,20, né? Vamos continuar aqui. Olha só, gente, então como nós acabamos de ler o texto, Cristo, ele entrou, ele ungiu o Santo dos Santos, entendeu? Porque ele era a própria unção. Cristo entrou no santuário, o ungido entrou no santuário, entendeu? Aquilo foi a unção do Kadosh dos Santos, correto? Então vamos prestar atenção que o Santo dos Santos, ele foi ungido depois da morte de Cristo, assim que terminou o período iniciado e dito ali como 69ª semana. Assim o quê? Que terminou o período, entendeu? Iniciado e dito como 69ª semana, correto? Então nós temos que prestar atenção, minha gente, nós temos que prestar atenção que o Santo dos Santos, ele foi ungido, minha gente, não restaurado ainda, ele foi ungido no exato momento dito como 70ª semana, entendeu? Daniel 9:24 nós podemos ler, olha só aqui, ó. Daniel 9:24. 70 semanas. O que está escrito aqui, gente? 70ª semana, né? O que aconteceria aqui dentro, gente? Não, Messias, sabe como é que é, né? Sabe como é que é. Aqui é 70 semanas. Mas para que eu vou viajar? Como digo, viajar na maionese. Aqui está dizendo 70 semanas, ou seja, é a 70ª semana. Já está dizendo aqui. O próprio texto já é autoexplicativo. 70, para que firulas? Para que firula, gente? Ó, 70 semanas estão determinadas. Determinadas. Isso aqui é forte, hein? 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para fazer o quê, gente? O texto diz, e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, nós vamos explicar isso aqui, e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos, Daniel 9:24. Onde é isso aqui mesmo? Não, Messias, aqui não é 70 semanas, não é. Daniel 9:24 não é não? Vamos ver se não é. 70 semanas, né? Não, é que o anjo errou aí, sabe como é que é? É porque... eu tenho que considerar lá o livro de Deuteronômio que fala que senão não foi o Yahweh que falou, né? Então veja aí, está escrito 70 semanas, entendeu? Para acontecer o que está dizendo o texto. Não tenho que viajar na maionese, né? Daniel 9:24, correto? Então vamos observar aqui, ungir o Santo dos Santos, minha gente. Ungir o Santo dos Santos se dá no que é dito como o quê? 70ª semana, 70 semanas, e não logo depois do que é dito como 2.300 tardes e manhãs, entendeu? Então muita gente pega lá, faz esse link lá para Daniel capítulo 8, para dizer que aquilo lá é um santo. Não é não, meu irmão, não é não. Lá é a restauração, isso ali é depois da vinda do Filho do Homem. Não tem nada a ver. Então veja bem, ali está dizendo que, como dito ali, que é a 70ª semana. Não, Messias, não é não. Não é não, mas o texto está dizendo que é. 70 semanas estão determinadas para aquilo ali que diz o texto. Não, Messias, não é não. Então pode dizer que não é, fazer o quê? A gente não vai ficar discutindo, né? Então a 70ª semana, não foi, o que acontece? Foi ali, gente. Tá? Então ali é uma unção do Santo dos Santos. Se dá, e como dito, como sendo o quê? Ali é a 70ª semana, e não logo depois do que é dito como o quê? Como 2.300 tardes e manhãs. Pois 2.300 tardes e manhãs, na verdade, se refere à restauração e não à unção, entendeu? Eu acredito que esteja me fazendo entendido. De repente a gente às vezes se embola um pouquinho para falar, mas veja bem, lá no capítulo 8, anota aí, pega o lápis, a caneta e anota. Capítulo 8, versículo 14 de Daniel, ali está falando da restauração, ele não está falando da unção, entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Os filhos, eles foram ungidos antes da restauração. Percebe que eles eram ungidos, eram Cristos, antes da restauração de todas as coisas? Percebeu? É só ler o Evangelho. Os filhos, eles foram ungidos, receberam o Espírito Santo da promessa antes da restauração, entendeu? Ou seja, antes da adoção do corpo espiritual, antes das 2.300 tardes e manhãs, entendeu?
Então, lá, sim, no fim dos tempos, houve o quê? A restauração do santuário. Daniel 8,14. Agora a gente vai ler Daniel 8,14, para a gente entender. Daniel 8,14 aqui não é a unção, é a restauração. O próprio texto está dizendo, olha só aqui, ó. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, percebeu? Até 2.300 tardes e manhãs, então o lugar sagrado será restaurado. Daniel 8,14. Quem era o lugar sagrado? Eles mesmos, o corpo de Cristo, gente. Eles não estavam gemendo, né? Esperando a adoção do corpo, esperando o quê? A transformação, entendeu? Eles estavam esperando isso aqui, ó. Restauração, gente. Restauração não é a unção. A unção eles já tinham. Porque se eles não tivessem a unção do Santo, se eles não tivessem a unção do Espírito Santo como garantia da herança eterna, eles não poderiam ter, eles não seriam filhos, eles seriam somente filhos do mundo, entendeu? Então vamos ler de novo aqui, gente, para a gente entender. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, então o lugar sagrado será restaurado. Não tem que inventar, não tem que falar, não, isso aqui foi a unção do Santíssimo. Não foi a unção do santo, a unção do santuário, ou seja, a unção do Kadosh, foi quando Cristo, ele aniquilou o pecado, entendeu? Quando ele expiou o pecado, lá foi. Isso aqui não tem a ver com o Daniel 9,14, entendeu? Embora pareça, muita gente faz o link para dizer que é, mas não é. Então esse tipo de exegese não vale, não tem validade, porque esse texto aqui está falando da restauração que seria feita depois das 2.300 tardes de manhã, entendeu? E não ali no ano 33, entendeu? Então vamos continuar aqui, ó. 2.300 tardes e manhãs vieram depois da unção do Kadosh dos Santos, tá? 19 de março de 2023, vamos continuar aqui. Então, gente, até a restauração, eles estavam o quê? O que eles estavam pelo Evangelho? Temos que considerar o Evangelho. Até a restauração, eles estavam gemendo, gente. Eles estavam gemendo, mesmo ungidos. Eles eram ungidos, mas estavam gemendo. Pois Shaul, ele disse que eles tinham as primícias do Espírito do Altíssimo. Não é verdade? Não tem que considerar o Evangelho? Então observe que a unção do Kadosh, dos santos, ela já havia vindo no tempo dos apóstolos, entendeu? No momento em que Cristo lhes disse logo ao ressuscitar, aqui em João 20, 21, 22. Olha só o que Cristo disse. Cristo disse-lhes então segunda vez. Cristo disse-lhes então segunda vez. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20, 21 a 22. Veja aí, eles eram o Kadosh dos santos. Entendeu, gente? Eles eram um santuário. Entendeu o que foi a unção do Kadosh dos santos? Não foi depois das 2.300 tardes e manhãs. Isso aí, esse tipo de interpretação, a gente tem que rever isso aí, não é verdade? Porque algumas pessoas poderão pegar esse texto e achar que foi. Mas olha só, quando Cristo está dizendo aqui, não era que eles não eram já ungidos. E Cristo estava somente dando sinais, soprando sobre eles, recebei o Espírito Santo, entendeu? João 20, 21 a 22. Correto? Vamos continuar aqui, gente. Então, observe que a unção já havia sido feita, não é verdade? A unção já havia sido feita. O que faltava era o quê? A restauração daquele lugar sagrado, que em algumas versões deturpadas dizem que o santuário ele seria purificado. Isso aí é uma deturpação. Na realidade, a purificação já havia sido feita por Cristo ao expiar o pecado. Como que haveria purificação na vinda do Filho do Homem se ele viria sem pecado? Entendeu, gente? Então nós temos que prestar atenção, tomar cuidado com algumas versões que dizem purificado. Então o que faltava, na verdade, era o santuário ser restaurado ao estado eterno. Entendeu? Ser o quê? Ser salvo. Ser restaurado, ser salvo no último dia da morte que passou a todos os homens, entendeu? Então é isso. Hebreus 9, 28, olha só o que está escrito aqui. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados. Não é para purificar mais nada. Sem pecados. A quem? Aos que esperam a restauração, a salvação. Aos que o esperam para a salvação. Que salvação seria isso aqui? Essa aqui seria a restauração do santuário. Os espíritos deixariam o corpo da humilhação
para se tornarem um corpo de glória. Entendeu? Por isso que nós temos que tomar cuidado com essa veneração das 70 semanas de Daniel, achando que tem que se construir uma doutrina intelectual. Entendeu? Nós temos que analisar o evangelho e fazer a exegese correta. Não é fazer uma firula, pegar um texto que está até no contexto, mas que não está falando daquilo ali. Eu posso pegar um texto dentro do contexto, mas eu tenho que verificar se aquilo que está sendo falado se refere àquilo ali. Se eu posso dizer que é uma coisa em cima, porque está dizendo ali, entre aqueles capítulos ali que se referem às profecias de Daniel ali, que estão dando mais ênfase ali, né? Então veja aí, eles estavam esperando a restauração. Hebreus 9, 28, vamos continuar aqui. Então, aos que esperam para a salvação, na verdade ali, significa aos que o esperam para a restauração do santuário, e não para a purificação, gente, como diz algumas versões. É por isso que eles estavam gemendo, pois a salvação ainda não havia se completado, ainda não havia vindo a redenção do corpo, entendeu? Lembra do texto aos Coríntios? Podemos colocar aqui, lembra daquele texto aos Coríntios, o famoso entregue esse homem a Satanás? 1 Coríntios 5,5, olha só, entreguem esse homem a Satanás. A gente não está nem considerando isso, para que o corpo seja destruído, porque na verdade o corpo é destruído mesmo, né? E o seu espírito seja o quê? Salvo no dia de Cristo. Na verdade, aqui seria a restauração do santuário. 1 Coríntios 5,5, entendeu? É por isso que nós temos que considerar o evangelho, gente, para não viajar na maionese, correto? Então é isso que nós temos que falar. Então, os filhos, eles eram o santuário a ser salvo, a ser restaurado e não ser purificado, como diz algumas versões. Quando? No último dia, e também não ser ungido, porque eles já eram ungidos, eles já tinham o Espírito Santo da promessa, entendeu? Então vamos voltar a falar sobre Kadosh dos Santos sendo ungido. Vamos voltar a falar aqui sobre Kadosh dos Santos sendo ungido e santuário sendo restaurado, não purificado. Não purificado, restaurado, não purificado, como diz algumas versões. Vamos ler na versão Bíblia Israelita, tá bom, gente? Bíblia Israelita. Vamos ler daqui a pouco aqui, tá? Daqui a pouco a gente lê. Então vamos prestar atenção nos grifos. Eu vou pedir aos senhores, antes da gente ler a Bíblia Israelita, para prestar atenção, por favor, gente, por favor, tá? Pois alguns poderão dizer que a unção do Kadosh dos Santos não se tratou, não se deu, aliás, no exato momento da expiação dos pecados, que é dito como 70ª semana. Alguns poderão falar, então estou pedindo aos senhores que prestem bastante atenção nos grifos, né, da Bíblia Israelita. Vamos ler aqui, ó. Bíblia Israelita, vamos ler. 70 períodos estão decretados, prestando atenção nos grifos? Prestou? Estão decretados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos erros, para expiar a transgressão, para trazer justiça eterna, para selar a visão e o nave, e para ungir o Kadosh dos santos. Daniel 9, 24. Quando que seria isso aqui? Ungir o Kadosh dos santos? Na vinda do Filho do Homem? Não, não é. Na restauração de todas as coisas? Não. No corpo da glória? Não. É aqui, na 70 semanas, quando acontece 70 semanas de determinado. Daniel, entendeu aqui? Daniel 9:24? Entendeu, né? Então, olha só. Kadosh dos santos eram os espíritos que participavam de carne e sangue, entendeu? Eles eram o Kadosh dos santos. Eram os espíritos que participavam de carne e sangue. Por que nós estamos falando isso com certeza, com toda convicção? Porque os que dormiam em Cristo, no último dia, receberiam um corpo glorificado, eles estariam glorificados. O Kadosh dos santos seria restaurado, mas eles, no caso, já eram ungidos, eles estavam em Cristo, gente, dormindo em Cristo. E os que viviam também receberam o Espírito Santo da promessa. Então, para analisar as profecias de Daniel, por favor, a partir de hoje, pega o Evangelho, pega os profetas para falar com propriedade. Como de eu, no início, até em alguns momentos, nos grupos, em alguns lugares, eu viajei na maionese, já parei de viajar na maionese, né? Por quê?
esqueça os que demais já falaram. Nós não estamos dando assim demérito a ninguém, mas esqueça, se esse está errado, está errado. Não tem que ser, como diz ali o Deuteronômio, né? Não tenha medo desse profeta, entendeu? Olha só, porque não tem mais profeta. Então não tenha temor dele. Se não é, não é, gente. Nós não estamos debaixo de doutrina de homens, entendeu? Eu não tenho compromisso com homens, nós somos amigos. Mas quando é para falar a verdade, é verdade, entendeu? Então é isso aí. Vamos continuar, gente. Olha só, então observe que em Daniel 9:24, o Kadosh dos Santos, ele foi ungido no Tetelestai, ou seja, no exato momento do cumprimento da 70º período, ou seja, no exato momento, ou seja, ali nas 70 semanas, né, a 70ª semana, né, ao cessar o quê? A transgressão, ao dar fim aos erros, ao expiar a transgressão, ao trazer a justiça eterna, não é a vida eterna ainda não, tá? E ao selar a visão e o nave, ou seja, as profecias. Mas esse lugar sagrado, tá bom? Ainda não havia sido restaurado, entendeu? Seria e já foi restaurado de fato na vinda de Cristo, entendeu? Ou seja, depois das 2.300 tardes e manhãs, compreendeu? Então ficou assim, o Kadosh dos Santos, ele foi ungido no exato momento da 70ª semana de Daniel. E na vinda de Cristo, ele foi restaurado quando ocorreu a ressurreição, onde se cumpriu o quê? Daniel 8,14, entendeu? Aí se cumpriu Daniel 8,14, percebeu? Se cumpriu Daniel 8,14, onde diz o seguinte, ó, Daniel 9,24 se cumpriu em Cristo, expiando o pecado, ó, onde se cumpriu isso aqui, ó, Daniel 8,14, vamos ler aqui, ó. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, então o lugar sagrado será restaurado. Percebeu que se cumpriu a profecia de Daniel? Né? Daniel 8,14. Nós não estamos dizendo, porque muita gente fala assim, não, mas se a profecia de Daniel tem que se cumprir até o último dia. Claro, eu estou dizendo aqui. As profecias de Daniel estão se cumprindo até o último dia aqui, ó, Daniel 8,14. Correto? Então vamos continuar aqui. Então na morte de Cristo se confirmaram as profecias, não é verdade? Na morte de Cristo se confirmaram aquelas profecias. Ou não? Quando Cristo morre, aquelas profecias se confirmaram. Porque Cristo morreu depois da 62ª semana, tá? De acordo com Daniel 9:26, que a gente já sabe que foi depois da 69ª semana, na verdade. Mas ainda se mantiveram seladas, entendeu? Ó, ainda se mantiveram seladas as profecias futuras. Por isso que está dizendo para selar a visão e a profecia, entendeu? Então é por isso que diz selar. É agora que já estamos explicando, né? A visão e a profecia. E não cumpri-la cabalmente. Estava cumprida, mas não cabalmente. Estava cumprindo aquilo que se referia àquilo que tinha que se cumprir até a 70ª semana, entendeu? O que estamos dizendo, meu irmão, é que se nós estivéssemos lá, quando Cristo foi morto, né? Nós diríamos que se cumpriu a 70ª semana de Daniel, correto? Você diria que foi a 70ª semana se cumprindo ostensivamente, sem disfarce ou dissimulação, entendeu? Diante de si, porque estaria vendo Cristo morrendo no madeiro, expiando o pecado e ocorrendo tudo que diz em Daniel 9:24. Entendeu? Você diria, eu estou vendo agora, se cumprindo diante de mim, plenamente a 70ª semana de Daniel. Entendeu? Você diria, estou vendo agora, se a gente pudesse viajar, né, no túnel do tempo, estou vendo agora diante de mim o pleno cumprimento de Daniel 9:24. Mas alguém, como sempre, né, agora poderia dizer que ali não foi o pleno cumprimento da 70ª semana. Eu não estou falando das profecias, eu estou falando da 70ª semana. Alguém poderia dizer, porque o santuário seria purificado, ele diria, né? Depois das 2.300 tardes e manhãs. Não é isso que ele poderia falar? Sim,
O que não é verdade, entendeu? Pois há uma deturpação nessa versão, pois a purificação foi quando Cristo expiou os pecados. Mas a versão tendenciosa e deturpada diz em Daniel 8,14: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Daniel 8,14. Não é purificado, é restaurado. Leia a Bíblia israelita, entendeu? Purificado. A gente até pode considerar aqui que eles foram transformados num corpo de glória, mas não é purificado a versão, porque aqui vai dar a impressão que aqui ainda é a purificação ali, Cristo expiando o pecado, entendeu? Não tem a ver, gente. Não tem a ver. Então tem que tomar cuidado com essas versões. Daniel 8,14. Vamos continuar. Então, olha só, o que eu tenho a dizer para vocês, quantos minutos? 1 hora e 10 minutos. Espíritos, eles não precisam ser purificados, mas espíritos, eles foram ressuscitados, restaurados ao estado eterno, entendeu? Agora, sobre o Kadosh dos Santos ungido, que é uma outra questão, e o lugar sagrado, que é outra, restaurado, vamos ler que são coisas distintas, tá? São coisas distintas, não vamos misturar alho com bugalho. São coisas distintas, como podemos ler aqui em Daniel 8,14 aqui, ó, agora, ó. Daniel 8,14, ó. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, então o lugar sagrado será restaurado, Bíblia israelita. Daniel 8,14, correto? Então o Kadosh dos Santos já havia sido ungido, ou não? Já, eles não receberam o Espírito Santo da promessa? Sim, mas ainda seria restaurado, entendeu? O Kadosh dos Santos já havia sido ungido quando Cristo entrou naquele santuário, não é verdade? Não feito por mãos. E o ungiu, e os encheu do Espírito, e os sinais, depois se cumpriram os sinais, não que eles não tivessem já, em Atos 2. E aquele lugar santo, ele foi ungido, estava ungido, quando Cristo expiou o pecado e ressuscitou no terceiro dia. Logo em seguida ele falou, recebei o meu Espírito. Não é verdade? Então isso ocorreu quando? Em 33 DC. 33 DC, batata. Ou seja, quando se cumpriram 490 anos do decreto de Artaxerxes. Entendeu? Vamos ver a unção que se cumpriu na 70ª semana de Daniel. Hebreus 9, 24. Daniel 9, 24. Eis porque Cristo entrou. Ungiu ou não ungiu o Kadosh dos Santos? Ungiu, né? Eis que porque Cristo entrou não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu para agora se apresentar intercessor nosso ante a face do Altíssimo. Hebreus 9, 24, correto? Mas, olha só, gente, mesmo o Kadosh dos Santos tendo sido ungido na 70ª semana, porque Cristo entrou, ungiu nele, porém, ainda as coisas não estavam perfeitas. O próprio Evangelho diz isso. Somente a unção estava sobre eles. Leia a revelação aqui do Evangelho. Evangelho, não podemos esquecer, gente. Romanos 8, 22 e 23, olha só. Porque sabemos que toda a criação geme. Olha, o Kadosh dos Santos estava ungido, mas o santuário ainda não estava restaurado. Eles estavam esperando o último dia. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dor de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que somos o Kadosh dos Santos já ungido. Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Entendeu, gente? Tá entendendo aí? Também gememos em nós mesmos esperando a restauração, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22 a 23. Essa é a exegese que tem que ser feita, minha gente. Então essa é a exegese. Então, exegese, né? Então o santuário, ele estava ungido de fato. Mas o santuário ele foi restaurado somente depois das 2.300 tardes e manhãs, correto? E como já dissemos, a versão que diz santuário purificado, temos que tomar cuidado. Tá? Aquela versão que diz santuário purificado depois das 2.300 tardes e manhãs, não corrobora com o Evangelho. Então descarta, meu irmão. Se não corrobora com o Evangelho, descarta.
pois a purificação ela se deu no madeiro e não depois das 2.300 tardes e manhãs, entendeu? Depois das 2.300 tardes e manhãs, somente ocorreu o quê? A restauração, não a unção do Santo dos Santos. E não ocorreu a purificação também, nem a unção também do Kadosh dos Santos, entendeu? Não podemos fazer uma inserção no texto, quando o texto não está falando nem de expiação ali, nem purificação o texto está falando, nem também de unção. Então, Daniel 8,14 não tem a ver com a expiação dos pecados, não tem a ver com a purificação depois de 2.300 tardes e manhãs. Não tem a ver também com a unção do Santíssimo, a unção do Kadosh dos Santos, porque a unção do Kadosh dos Santos eram os filhos que tinham recebido o Espírito Santo da promessa, entendeu? Cristo entrou no santuário, entendeu? Então, e o fato de em algumas versões estarem ali colocadas a palavra purificação e que alguém possa também argumentar falando, Messias, mas no grego, alguns poderiam falar assim, mas no grego, no hebraico, Messias, no aramaico, né, no latim ou na língua portuguesa também, Messias, o sentido verdadeiro ali, Messias, é o que diz quando foi escrita na língua original. Eu sei, meu querido, eu sei. Eu digo que se não corrobora com o evangelho, mesmo que você vá na língua original, tá? Mesmo que tentemos ali buscar no hebraico, ou no grego, ou no aramaico, não vou falar o saravaico não, tá? Nenhuma língua, meu querido, é perfeita para expressar a verdade. Nem o grego, nem o hebraico, entendeu? Eu até gosto de vez em quando a gente pegar algumas palavras gregas para a gente entender. Mas nem sempre a palavra grega ela vai traduzir com propriedade a verdade ali. Muitas vezes na língua portuguesa está traduzida de uma melhor forma a propriedade daquele texto, entendeu? Quando você considera ali o evangelho, quando você faz a leitura correta, entendeu? Então, que restauração, a gente voltando aqui, foi aquela depois das 2.300 tardes e manhãs? Que restauração foi? Foi o corpo glorioso, meu irmão, que não ocorreu na 70ª semana. A 70ª semana ocorreu a unção do Santo dos Santos, entendeu? Então, aquela restauração que foi depois das 2.300 tardes e manhãs foi o corpo glorioso, entendeu? Que não ocorreu na 70ª semana de Daniel, entendeu? Na 70ª semana ocorreu o que relatou Daniel em 9:24. Somente isso, meu querido, somente isso. Então vamos prestar atenção que ungir o Kadosh é uma coisa, correto? Restaurar o lugar sagrado é outra coisa. Você não pode pegar um texto e falar, não, tem que fazer exegese. Sim, pode fazer exegese, mas cuidado com essa exegese que pode ser uma firula, não uma exegese, né? Então, ou seja, olha só, Daniel 9:24, sobre ungir o Kadosh dos santos, é uma coisa, correto? E Daniel 8,14 sobre restaurar, não purificar, né, o lugar sagrado, é outra coisa, entendeu? Nenhum lugar sagrado seria purificado na vinda de Cristo, mas o lugar sagrado, ele já foi restaurado, entendeu? Por isso algumas pessoas poderiam pensar que a última semana teria que se cumprir depois de 63 DC. Mas não é verdade isso, né? Pois ali se cumpriram até o fim as 2.300 tardes e manhãs para restaurar o lugar sagrado, entendeu? E não a última semana que foi para expiar os pecados e ungir o Kadosh dos santos, entendeu? Não podemos confundir Cristo expiando o pecado com Cristo, o quê? Vindo sem pecado. É importante isso, saber isso. São coisas distintas e não podemos confundir restauração do lugar sagrado depois das 2.300 tardes e manhãs com a unção do Kadosh dos santos quando Cristo entra no santuário citado em Hebreus 9:24, entendeu? Então é isso aí. Então olha só, gente, estamos concluindo essa mensagem de hoje. O próximo tema será domingo, 19 horas. Aguardamos todos os senhores online. Um grande abraço, tchau, minha gente!